Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a regra de Sarros. A regra de Sarros é uma regra que nos fornece ferramentas para resolver o determinante de uma matriz 3x3. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas matrizes, tá? Vamos fazer alguns exemplos, 5 exemplozinhos, de um determinante 3x3. Existem várias maneiras a gente estar pensando para resolver, mas uma mais simples é eu pegar as duas colunas, primeira e segunda, e transferir aqui para frente. Então, ficaria 2, 1 e 2, 5, 3 e 0. Bom, feito isso, o que eu posso estar fazendo? Encontrar as diagonais principais e secundárias. Então, aqui, ó, eu tenho diagonal principal, 1, 2, 3. Fazer essa multiplicação, lembrando que eu multiplico e mantenho o sinal para fazer a soma. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. 30 positivo. Aqui eu tenho 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Aqui eu tenho 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Então, aqui eu tenho diagonal principal. Agora, vamos pensar a diagonal secundária. Eu tenho essa. Eu tenho a segunda. E tenho a terceira, que é a principal da minha matriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e inverter o sinal. Então, se eu tenho 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Eu vou inverter o sinal. Menos 25. Lembrando que o meu 30 aqui é positivo. Então, aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 0, 0. O 0 tanto faz eu somar como subtrair. 0 não tem sinal. Aí eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Como eu tenho que inverter o sinal, subtraio. Então, eu tenho menos 24, menos 25, mais 30, mais 10. Então, aqui, ó, eu tenho 40. Aqui eu tenho menos 49. Menos 49 mais 40, isso daqui vai me dar menos 9. Então, esse determinante é menos 9. Então, aqui é uma maneira, uma técnicazinha simples para a gente estar resolvendo e com pouca chance de erro. Lembrando que a diagonal principal eu conservo o sinal, secundária eu inverto o sinal. Então, vamos fazer isso no segundo exemplo para fixar melhor. Então, eu vou pegar as duas primeira coluna e colocar aqui na frente. Então, vai ficar menos 1, 4 e 5. 2, menos 2 e 4. Diagonal principal. Tenho uma. Tenho duas. Tenho 3. Então, aqui, ó, partindo daqui, né? Só lembrando que aqui deu uma falhadinha. Eu vou multiplicar e conservar o sinal. Então, eu tenho menos 1 que multiplica menos 2, 2, que multiplica 2, 4, positivo. Eu tenho 2 que multiplica 1, 2, que multiplica 5, 10, positivo. Aqui eu tenho 3 que multiplica. Aqui eu tenho 3 que multiplica 4, 12 que multiplica 4, 48. Positivo. Agora a gente vai para a diagonal secundária. Então, eu venho aqui a primeira. Eu tenho a primeira diagonal secundária. Eu tenho a segunda. E tenho a terceira. Então, aqui eu tenho 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vertendo o sinal, menos 16. Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 4, menos 1. Invertendo o sinal, mais 1.
Aqui eu tenho 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes 5, 30. Menos 30, invertendo o sinal, mais 30. Então, eu tenho 30 mais 4, menos 16, mais 4, mais 10, mais 48. A hora que eu fizer toda essa soma aqui, isso aqui vai me dar 80. Logo, esse determinante vale 80, ok? Se eu pegar um outro exemplo, eu vou fazer a mesma coisa, pegar essas duas colunas e colocar aqui na frente. Então, vai ficar 4, 2, 5, 1, 2, 3. Vamos lá, achar a diagonal principal, que eu tenho aqui, primeira, segunda, terceira. Tem que tomar muito cuidado com o sinal, porque se eu errar um sinal, eu erro tudo. Então, eu tenho, ó, 4 vezes 2, 8, vezes menos 1, mantendo o sinal, menos 8. 1 vezes menos 1, vezes 5, menos 5, mantendo o sinal. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, mantendo o sinal. Ok? Aqui eu vou pegar agora a diagonal secundária. Primeira, segunda, terceira. Então, eu tenho 1 vezes 2, 2 vezes 1 menos 1, invertendo o sinal, mais 1. Desculpa, tá? Ó, então, se eu fizer isso aqui, eu já tenho erro. Então, eu tenho que tomar cuidado. Ó. 1 vezes 2, 2 vezes 1 menos 2. Então, aqui eu tenho menos 2. Aqui eu tenho 4 vezes 1 menos 4 vezes 3 menos 12, invertendo o sinal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, invertendo o sinal. Então, eu tenho 20 mais 12 menos 2. 8 menos 5 e 12. Então, que eu fizer essa conta toda aqui, eu vou ter menos 11. Logo, esse determinante vale menos 11, tá? Se eu tiver uma troca de sinal, vamos supor que aqui eu tivesse um só menos ou nenhum negativo, esse sinal é diferente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se no meu exercício aqui não é positivo e eu colocar negativo, isso aqui muda. Ah, mas eu esqueci do sinal daqui pra cá. Muda. Como nessa daqui, ó, aquele negativo, aqui negativo. Se daqui pra cá eu esquecer o sinal, tudo isso aqui muda. E aí eu tô fazendo o determinante de forma errada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, ok? Vamos lá, mais um. As duas coluninhas da lateral, segunda e a primeira. Lembrando que aqui é negativo, eu tenho que trazer o negativo para cá. Aí, eu vou calcular as diagonais principal. Primeira, segunda, terceira. Então, eu tenho 6 menos 1, 6, mantendo o sinal. Menos 1 com 1, menos 1, mantendo o sinal. Aqui eu tenho 1 vezes 3 vezes 1, mantendo o sinal, mais 3. Agora, eu vou para a secundária, que aí eu tenho aqui, ó, 1, 2 e a terceira. Então, aqui eu tenho 1 vezes 3 vezes 1, 3 invertendo o sinal, menos 3. 6 que multiplica menos 1, que multiplica 1, menos 6 invertendo o sinal. 1 que multiplica menos 1, que multiplica 1, menos 1 invertendo o sinal, mais 1. Ok? Agora, aqui eu tenho menos 1 com menos 1, 0.
Eu tenho 6 com menos 6, 0. Eu tenho 3 com menos 3, 0. Então, isso aqui é 0. Esse determinante é 0. Ok? Vamos lá, mais um, para fixar legal. Então, vamos lá, primeira e segunda coluna eu transfiro para cá. Aqui é 2. Diagonal principal, deu 0, porque eu tenho 0 multiplicando. Aqui eu tenho 2 que multiplica 5, que multiplica 1, eu tenho 10, mantenho o sinal. 3 vezes 4 menos 12, vezes 2 menos 24, porque eu mantenho o sinal. Secundária, eu tenho 2 vezes 4 vezes 3, menos 24, invertendo o sinal, mais 24. Aí na segunda, eu tenho 9 vezes 5 vezes 2. E a terceira, eu tenho menos 3 vezes 0 e 1. Então, eu tenho 9 vezes 5, 45, vezes 2, invertendo o sinal, menos 90. Menos 3 vezes 0 vezes 1, 0. Então, eu tenho 24 com menos 24, isso aqui me dá 0. Menos 90 mais 10, menos 80. Então, esse determinante, menos 80. Ok? Então, assim, só lembrando, prestar muita atenção que eu tenho 3 diagonal principal, 3 secundárias. Principal conserva o sinal, secundário eu inverto o sinal. Quando eu faço a transposição das colunas para cá, se tiver negar o sinal, acompanha. Tomar muito cuidado com os sinais, ok? Bons estudos para todos.